Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as operações para exibir os elementos de uma lista, para ler elementos e inserir na lista e para desalocar uma lista da memória. Lembrando que a gente está trabalhando com listas circulares duplamente encadeadas. Então, a operação para exibir os elementos de uma lista, ela consiste em pegar todos os elementos da lista e exibir no console. Simples assim. A implementação dessa operação consiste em a gente pegar um ponteiro iterador. A gente vai começar ali no primeiro nó que tem uma informação válida, ou seja, não é aquele primeiro que é o nó cego, é o próximo dele. Então, a gente começa ponteiro iterador para ele e vai então a partir dele visitando cada nó e para cada nó visitado a gente exibe no console o campo elemento. Essa é a ideia dessa operação. Então vamos ver como que a gente implementa ela. Bom galera, vamos agora então definir a nossa operação para exibir os elementos da nossa lista circular duplamente encadeada. Então vamos criar aí um procedimento chamado lista exibir. E a gente recebe a lista da qual a gente quer exibir os elementos no console. Vamos precisar de um nó iterador, então vamos declarar ele aqui. Nó, e a gente posiciona ele, começa ele apontando para o mesmo lugar que lista aponta, ou seja, aquele nó inicial, um nó cego lá que marca o início da nossa estrutura. Ok, só que a gente sabe que esse nó não é um nó que tem um elemento válido, então a gente não pode começar exibindo o elemento que está nele, senão a gente pode levar um erro de quem está vendo achar que aquele elemento está ali e na verdade ele não está, então a gente não pode considerar. Então a gente já avança para o próximo nó. A gente pega e avança o nosso nó para o nó seguinte, ou seja, faz ele apontar para onde o campo próximo do nó que ele está apontando aponta. E aí a gente está agora no primeiro nó válido. E agora a gente vai iterar nó a nó até dar a volta e chegar no início de novo. Então, enquanto o meu nó apontar para algo diferente do que lista aponta, que é o nó inicial, ou seja, enquanto eu não der a volta, não rodei todos os elementos, eu vou continuar fazendo essa operação. E aí o que eu vou fazer? A cada rodada eu imprimo, printf, o campo elemento da estrutura apontada por nó, que tem o elemento daquela posição. E em seguida eu avanço o nó. Tá? Eu vou avançar aí para o nó seguinte, vou exibir, avanço para o nó seguinte até exibir todos os nós. Quando eu der a volta, cheguei de novo aí no primeiro nó, naquele nó inicial, aí isso significa que eu terminei o meu loop. E aí eu só imprimo um pulo de linha para ficar bem formatadinho. Ok, galera, vamos ver se a gente não tem nenhum erro de sintaxe. Vou executar aqui rapidamente. Ok, nenhum erro de sintaxe, tudo certinho. Então, pessoal, essa é a nossa operação para exibir os elementos de uma lista. A próxima operação que a gente vai estudar é a operação para ler os elementos e inseri-los na lista. Essa operação tem o intuito de ler elementos do teclado e inserindo eles na lista. Para implementar essa operação, a gente tem que primeiro perguntar ao usuário o número de elementos que ele quer inserir e depois a gente faz um loop e para cada rodada desse loop a gente lê um elemento que o usuário vai digitar e insere esse elemento na lista. Então a cada rodada a gente vai fazendo isso até que o usuário termine de informar os elementos que ele deseja. Vamos ver então como que a gente implementa essa operação computacionalmente. Bom pessoal, vamos agora então definir a nossa operação para ler os elementos para uma lista circular duplamente encadeada. Então vamos criar aqui um procedimento chamado lista ler e a gente recebe a lista
né, na qual a gente vai querer ler e inserir os elementos. Vou criar aqui um i para ser o meu iterador, né, contador de loop. Uma variável elem para guardar o elemento, porque nesse caso eu estou trabalhando com uma lista de inteiros, então eu vou ler elementos inteiros que o usuário vai me fornecer. E a quantidade de elementos que vai ser fornecida. Beleza? E agora eu vou solicitar que o usuário informe quantos elementos ele deseja inserir. Ok, agora eu leio essa quantidade de elementos. Comercial QTD. Beleza, e agora eu faço um loop para ler esses elementos que serão digitados aí pelo usuário. Então, enquanto i for menor que a quantidade de elementos desejada, i mais, beleza. E agora eu vou aí informar, né, para qual posição o usuário vai estar atribuindo aquele elemento. E vou em seguida ler o elemento que o usuário vai digitar pelo teclado. Vou botar na variável elem, né, boto na variável de elementos, e em seguida, aqui o scanf acabou ficando maiúsculo, vou botar em minúsculo, e em seguida eu pego o elemento que eu acabei de ler e vou inserir na lista. Eu uso a minha operação lista inserir e coloco o elemento na lista L. Assim eu fiz a inserção do elemento. E aí eu vou rodar esse loop, né, para o número de elementos que o usuário quis inserir até ele inserir todos. Ok, pessoal? Então, é assim que fica a nossa implementação. Vamos ver se a gente não tem nenhum erro de sintaxe. Ok, tudo certinho, nenhum problema. Então, essa é a nossa operação para ler os elementos e inseri-los na nossa lista duplamente encadeada circular. E a última operação que a gente vai estudar nessa aula é a operação para desalocar a lista da memória. Então, a ideia dessa operação é pegar todos os nós e desalocá-los da memória, remover todos eles, liberando assim todo o espaço ocupado pela lista da memória e destruindo ela. E a implementação computacional dessa operação, ela consiste em a gente usar dois ponteiros iteradores, tá? Um para apontar para um nó, que a gente vai remover naquela rodada, e outro para apontar para o nó seguinte, para a gente sempre ter essa referência. Então, a ideia é que a gente vai pegar esse ponteiro que está apontando para um nó, remover esse nó, ou seja, liberar ele da memória, avançamos esse ponteiro para o próximo e pegamos o ponteiro que aponta para o próximo e pedimos ele para apontar para o seguinte. Removemos o elemento, avançamos para o próximo, o ponteiro próximo vai para o seguinte. E assim a gente vai fazendo, né, de forma que a gente vai visitar todos os nós, né, removendo um a um, até que todos sejam removidos da memória. Então, essa que é a ideia dessa operação. Vamos ver como que a gente faz a implementação computacional dessa operação. Bom, pessoal, vamos definir agora a operação para desalocar os elementos de uma lista. Então, a ideia dessa operação é remover, né, da memória todos os nós de uma determinada lista. Então, para isso, a gente vai criar aí um procedimento chamado lista desalocar. E a gente recebe a referência para a lista que nós vamos remover da memória, por assim dizer. Por que tem que ser referência? Porque a gente vai destruir, inclusive, aquele nó inicial, né, aquele nó cego lá que não tem elemento válido. Inclusive, ele vai ser tirado da memória. Então, a lista vai ficar inutilizável. A gente precisa atualizar a referência dela para nulo, para sinalizar, ó, essa lista agora não pode ser utilizada, a menos que ela seja inicializada novamente. Então,
como a gente precisa alterar então o valor de um ponteiro que vem de fora, né, o valor aí de uma variável que está vindo de fora da função, a gente quer que essa alteração se reflita lá fora, tem que ser passado por referência, né? Que se for passado por valor, só vem uma cópia do valor e a gente não consegue mudar nada fora da função. Bom, dito isso, vamos agora criar aqui um ponteiro para nó chamado nó e um chamado prox, que é o próximo. E antes da gente efetuar as operações, vamos checar nossas referências. Primeiro eu verifico se a minha referência não é nula, né? Porque se for nula eu tenho uma referência inválida, não posso trabalhar. E em seguida eu verifico se a minha lista, né, na verdade, ela não é nula. Porque se ela for, eu não tenho nó nenhum, não tenho nada, então eu não tenho que desalocar da memória. Agora, se não for, né, se a gente tem realmente uma lista com nós e a gente vai desalocar, aí a gente pode começar o processo. Então, o primeiro passo, eu vou colocar o meu nó apontando para o mesmo lugar que a lista aponta e vou colocar o meu próximo apontando para o mesmo lugar, né, onde o campo próximo da estrutura apontada por nó aponta, ou seja, o primeiro nó válido, é o segundo nó da lista, por assim dizer. A gente tem um nó apontando lá para aquele nó inicial e o próximo começa apontando para o nó seguinte. Então, essa é a ideia. E agora a gente vai fazer aí um do while, tá? Um loop, enquanto nosso nó for diferente, tá, da estrutura apontada por lista. Então essa é a ideia. A gente vai rodar até dar a volta. Quando a gente deu a volta, a gente tem certeza que todos os elementos foram removidos, tá? Eles foram realmente desalocados da memória. Ah, mas o primeiro nó já não vai ser desalocado? Sim, só que a referência para ele, né, o endereço onde ele estava, continua aqui em lista. E é esse mesmo endereço que vai ficar lá no final, né, no campo próximo do último elemento. Então a gente pode usar, né, desse fato para poder fazer essa operação. Então, a cada rodada desse loop, até eu percorrer todos, eu vou liberar o nó. Tá? Então, eu excluo o nó da memória, libero o nó e avanço ele. Pego ele e faço ele apontar para onde próximo está apontando. Eu preciso dessa referência porque eu liberei o nó, então eu perco a referência, né, do campo próximo dele. E aí eu não tenho como saber quem é o próximo. Por isso que eu já tenho que ter um cara marcando quem é o próximo. Nesse caso é o prox. Aí o nó passa a apontar para onde o prox está apontando e o nosso prox passa a apontar para o campo próximo da estrutura que ele está apontando. Ou seja, o nó seguinte. Que é eu avanço o nó, vou desalocar esse nó agora e o próximo avança também para ele colocar no próximo nó aí, depois o ponteiro nó para que ele seja desalocado, e isso vai se repetindo até desalocar todos os nós. Só que a gente tem que ter um cuidado porque quando eu der a volta, né, ou seja, quando o próximo já der a volta na minha lista, ou seja, ele voltar para onde era a primeira posição, eu não tenho mais campo próximo, porque o primeiro nó já foi eliminado. E aí eu vou tomar um erro. Então eu preciso garantir que o meu próximo seja diferente da onde lista está apontando. Então eu só avanço se ele for diferente, se ele estiver num nó antes de eu dar a volta e chegar no primeiro nó de novo. Aí eu posso avançar para o próximo, senão eu não avanço, porque eu já cheguei em tudo, já percorri todos os nós, já vi a lista toda, então não faz sentido mais eu avançar também. Então eu paro por aqui e aí eu vou desalocar o último nó e logo o nó vai falhar também porque ele vai avançar e aí eu desaloquei todos os elementos da minha lista. Beleza, pessoal? E uma vez que todos os elementos foram retirados, tá? Eu visitei nó a nó e fui só free, desalocando ele da memória. Uma vez que todos os nós estão desalocados, a nossa lista agora ela está
destruída, por assim dizer, né? Então, a gente já não pode mais utilizá-la, inserir nó nela. Então, ela está inutilizável. Então, a gente tem que sinalizar isso, e para isso eu vou colocar que a minha lista agora aponta para null, né? Ela já não tem mais uma estrutura. E aí, se o usuário quiser reutilizar a lista que ele passou para a função desalocar, ele vai ter que inicializar ela novamente. Caso contrário, ele não vai conseguir usar. Beleza, pessoal? Só uma correção aqui, tá, galera? Aqui não é lista, tá? Aqui é L. Aqui esse é o meu identificador, então aqui lista é o tipo, né? Então aqui a gente usa o identificador, tá? Porque é essa lista que foi passada que é diferente de nula, é a referência dela que é diferente de nula, é ela que tem que ser diferente de nula, enfim, então a gente sempre usa o identificador, beleza? Tanto é que todo o resto do programa a gente está trabalhando com o identificador. Ok, pessoal? Então essa é a dinâmica de funcionamento dessa operação. Vamos fazer um teste aqui para ver se a gente não tem erro na sintaxe. Opa, um errinho aqui. Esqueci do ponto e vírgula, tá? No do while, a gente sempre tem que fechar o while com ponto e vírgula. Beleza? O while não fica sozinho, questão de sintaxe mesmo. E aí, vamos ver se a gente tem algum erro de sintaxe a mais. Não tem, tá tudo certinho. Então, essa aí, galera, é a nossa operação para desalocar, né, eliminar uma lista e todos os seus nós da memória. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todas as operações que a gente abordou na aula de hoje. Implementem essas operações no computador de vocês, pratiquem, para que esse conhecimento fique bem exercitado. Um grande abraço a todos e até a próxima.